Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre eletrostática, vamos continuar falando sobre campo elétrico. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, na aula passada a gente aprendeu que uma carga positiva gera um campo elétrico saindo dela, como você está vendo aí na tela. Agora eu vou colocar para você duas carguinhas aí. Essas carguinhas são muitas vezes chamadas nas questões de cargas de prova ou carga-teste. E aí, de repente, você se pergunta, o que é carga de prova, carga-teste? Pessoal, uma carga de prova ou carga-teste, que é a mesma coisa, é uma carguinha que eu coloco ali e não vou me preocupar com o que ela faz nas outras cargas, nos outros objetos. Eu vou me preocupar com a força que os outros objetos fazem nessa carga, com a ação que os outros objetos, que as outras cargas, fazem nela. Tudo bem? Então é isso. Carga de prova ou carga-teste é aquela carga que é colocada ali só para estudo. Eu não vou me preocupar com a influência que ela causa ao redor dela. Agora, tem uma outra palavrinha que às vezes aparece no exercício para a gente, que é chamando uma carga de carga pontiforme ou carga pontual. O que é isso? Gente, olha só. Quando ele falar de carga pontiforme ou carga pontual, só quer dizer o quê? Pontiforme, forma de um ponto. Quer dizer que ela é bem pequenininha e o tamanho dela não interessa. Mas a ação dela vai ser percebida ao redor. Ou seja, eu vou ter que levar o sinal, o valor dessa carga em consideração, tá certo? Bom, vamos lá, vamos continuar. Vem cá comigo. Agora, pelo que a gente já aprendeu, então, a força entre essa carga e essa. Pelo fato de serem duas cargas positivas, ou seja, duas cargas de mesmo sinal, a gente sabe que elas se repelem. Daí você pensa, poxa, Coelho, mas aonde está a força que está atuando na carga grandona? Lembra que a gente já falou? A carga de prova ou carga-teste está ali para estudo, então eu não vou me preocupar com a força que ela faz nos outros, e sim a força com que os outros fazem nela. Agora vamos analisar a interação entre essa carga e essa. Bom, a gente sabe que ali a gente tem uma carga positiva e uma negativa, e como a gente já aprendeu, os opostos se atraem, então vai existir uma força de atração entre as duas cargas. Agora, a gente fez essa análise para essa carga principal, que também é chamada de carga geradora do campo elétrico, sendo positiva. Agora, vamos fazer a mesma análise para essa carga principal, sendo uma carga negativa. Bom, a gente aprendeu na aula passada que uma carga negativa gera um campo elétrico que está entrando nela, como você está vendo ali na tela. Agora eu vou colocar ali de novo duas carguinhas de prova ou cargas-teste, tanto faz, e vou analisar a interação entre elas e a carga principal, a carga que gera o campo. Então vamos começar vendo o que acontece entre essa carga e essa. Como a gente está vendo na figura, uma é positiva, a outra é negativa. E aí, como são cargas de sinais opostos e a gente sabe que os opostos se atraem, a força na carga de prova aparece do jeito que você viu ali na tela, uma força para a esquerda. Agora olha só, essa carga principal e essa carga de teste, qual é a interação entre elas? Qual é a relação de força? Bom, as duas cargas têm sinal negativo e pelo que a gente aprendeu, duas cargas de mesmo sinal se repelem. Por isso que ali na carga de prova apareceu uma força para a direita. Pessoal, agora com base nessas figuras que a gente desenhou, eu vou montar com vocês um quadro de conclusões importantes que são muito, mas muito cobradas em provas de vestibular, onde eles colocam para a gente perguntas teóricas e que se a gente não souber isso bem, acaba dificultando a nossa vida. Vem cá comigo, vamos anotar. Bom, são 3 observações importantes que eu quero anotar com vocês. A primeira, dá uma olhada para mim na figura de cima. Na figura de cima, a gente percebe que o campo elétrico nessa região é um campo elétrico horizontal. E se você observar as forças que atuam tanto na carguinha positiva como na negativa, você percebe que elas também estão na horizontal. Agora na figura de baixo, pessoal, dá uma olhada. O campo elétrico gerado pela carga nessa região é um campo elétrico horizontal. E se você observar, tanto a força que atua na carga positiva quanto a força que atua na carga negativa também são forças horizontais. Que conclusão que a gente tira? Que numa região onde tem campo elétrico, se eu colocar uma carga nessa região, vai surgir uma força. E
essa força vai ter sempre a mesma direção do campo elétrico. Ou seja, primeira anotação para a gente é o quê? É que força elétrica e campo elétrico tem sempre a mesma direção. E essa palavrinha, sempre, quando aparece em prova de vestibular, a gente fica um pouquinho desconfiado, mas nesse caso é garantido. Se o campo é horizontal, a força vai ser horizontal. Se o campo for vertical, a força vai ser vertical obrigatoriamente. Agora, uma outra conclusão muito importante. Dá uma olhada nessa carga que eu pintei em amarelo para você aí na tela. Bom, a força que atua nela, nessa região, aponta para a direita. Observa que aqui o campo elétrico também está para a direita. Agora, olha essa carga que eu pintei em amarelo lá na parte de baixo da tela para você. O que a gente percebe? Que a força que atua nela está para a esquerda. E detalhe, nessa região o campo elétrico também está para a esquerda. Então, o que vocês notam de bem importante aqui nessa figura? Dá uma olhadinha nas cargas positivas. Se a força atua para a direita, quer dizer que o campo elétrico também está para a direita. E se a força está para a esquerda, quer dizer que o campo elétrico também está para a esquerda. Então, a nossa conclusão é que numa carga positiva, a força elétrica vai sempre apontar para o mesmo lado que o campo elétrico aponta. Vamos anotar isso bem certinho? Vem aqui comigo. Então, a nossa segunda anotação é o seguinte, é que a força elétrica que atua numa carga positiva tem sempre o mesmo sentido do campo elétrico. E aqui de novo, tá? A gente usa a palavra sempre sem medo. Ela sempre tem o mesmo sentido do campo, mas lembrando, né? Se for de uma carga positiva. Agora, dá uma olhadinha nessa carga que eu pintei em amarelo para você aí na tela. O que acontece? A força que atua sobre ela está agindo para a esquerda. E se a gente observar o campo elétrico nessa região, ele está para a direita. Já na figura de baixo, dá uma olhadinha o que acontece com essa carga que eu pintei de amarelo ali para você. A força que atua nela aponta para a direita. E nessa região, o campo elétrico aponta para a esquerda. E agora, o que a gente notou que acontece aqui com a carga negativa? Bom, na carga negativa, a força apontou, nos dois casos, para o lado contrário do campo elétrico. Então, a nossa conclusão é o quê? Que sempre que eu tenho uma carga numa região de campo elétrico, se essa carga for negativa, o sentido da força vai ser contrário, vai ser oposto ao do campo elétrico, tá bom? Vamos anotar isso comigo, vem cá. Então, a gente pode dizer que a força elétrica que atua na carga negativa tem sempre o sentido oposto, o sentido contrário ao do campo elétrico. E aqui, mais uma vez, a gente pode usar sem medo a palavra sempre. Ou seja, se a carga for negativa, o sentido da força vai ser sempre contrário ao do campo elétrico. E aí, a gente vai usar todas essas três conclusões fundamentais para tirar outras duas. Agora, pessoal, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essas cargas de prova, carga teste, vou largar ela ali e vou dizer assim, ó, querida, anda para onde você quiser. Como assim anda para onde você quiser? Bom, eu vou largar a carga ali. E tem uma força elétrica atuando sobre ela. Vamos desprezar qualquer outro tipo de força. Conclusão, ela vai se mover para onde a força elétrica puxa ela. E aí a gente vai tirar algumas conclusões. Vem cá comigo, vamos anotar. Vamos lá então, eu quero começar vendo com você o que acontece com as cargas positivas que estão representadas ali na tela. Primeiro a de cima, observa que se eu abandonar a carga ali e deixá-la se deslocar livremente, ela vai andar lá para a direita. E nessa região, o campo elétrico é para a direita. Já lá na figura de baixo, a carguinha que eu pintei de amarelo, se for abandonada nessa região, como a força puxa ela para a esquerda, ela vai andar para a esquerda. E nessa região, o campo elétrico é para a esquerda. Conclusão que a gente tira. Tanto na figura de cima, quanto na figura de baixo, a carga positiva se deslocou sozinha, ou seja, de forma espontânea, para o mesmo lado que o campo elétrico aponta. Ou seja, a gente pode anotar que, se for uma carga positiva, ela vai sempre se deslocar espontaneamente no mesmo sentido do campo elétrico. Agora vamos dar uma olhada com o que acontece com as cargas negativas. Bom, na figura de cima, se eu abandonar essa carga ali, ela vai se deslocar espontaneamente para a esquerda. Agora, nessa região, o campo elétrico aponta para a direita.
Ou seja, ela se deslocou para o lado contrário do campo. Ela foi para a esquerda e o campo é para a direita. Agora, na figura de baixo, se eu abandonar a carga nesse ponto, ela vai se deslocar de forma espontânea, de maneira livre, para a direita. Só que nessa região, o campo elétrico é para a esquerda. Opa, pera lá! De novo, ela se moveu para o lado contrário ao do campo. Então, a nossa conclusão é que, se a carga for negativa, o sentido do movimento dela, espontâneo, vai ser sempre contrário, sempre oposto ao sentido do campo elétrico. E claro, né? Como eu falei antes para você, a gente está considerando que a única força que está agindo ali é a força elétrica, está desprezando a ação de qualquer outra força, tá certo? Então, vamos revisar quais foram as 5 informações essenciais da nossa aula de hoje. Bom, a gente sabe que força elétrica e campo elétrico sempre têm a mesma direção. A gente sabe que a força numa carga positiva tem sempre o mesmo sentido do campo elétrico. A gente sabe que a força numa carga negativa tem sempre sentido oposto ao do campo elétrico. Agora, em relação a abandonar uma carga numa região de campo, a gente sabe que se a carga for positiva, o sentido do movimento espontâneo dela vai ser sempre o mesmo do campo elétrico. E a última conclusão é que, se a carga for negativa e for abandonada numa região de campo elétrico, o sentido espontâneo do movimento dela vai ser sempre o sentido oposto ao do campo elétrico. Lembrando que, para analisar essas últimas duas, que a gente fala de movimento, a gente está considerando, claro, só a força elétrica agindo ali, tá certo? Vamos praticar tudo isso que a gente viu e um pouquinho também da aula passada num exercício. Vem cá comigo. Uma bolinha carregada negativamente é pendurada em um dinamômetro e colocada entre 2 placas paralelas, carregadas com cargas de mesmo módulo, de acordo com a figura a seguir. O orifício por onde passa o fio que sustenta a bolinha não altera o campo elétrico entre as placas, cujo módulo é 4 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. O peso da bolinha é 2 newtons, mas o dinamômetro registra 3 newtons. Quando a bolinha alcança o equilíbrio, assinale as proposições corretas. Bom, a gente tem algumas informações essenciais no enunciado. Primeiro, a bolinha está carregada negativamente. Então vamos anotar aqui na figura que o sinal da carga da bolinha é negativo. Agora, na sequência, o enunciado diz que ela é pendurada num dinamômetro. O dinamômetro é esse aparelhinho aqui, que ele é usado para medir força. E como ele funciona? Aqui dentro existe uma mola. E aí, conforme essa mola é esticada ou comprimida, ele registra o valor da força que está atuando ali. Agora, continuando com as informações importantes, então. Ele diz para a gente que são 2 placas paralelas carregadas com cargas de mesmo módulo. Mesmo módulo quer dizer mesmo valor. Depois, ele diz para a gente o seguinte, que ali existe um campo elétrico cujo módulo é 4 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico. Diz pra gente que o peso da bolinha é 2 newtons e que o dinamômetro registra uma força de 3 newtons. Bom, agora vamos voltar lá na figura. Bom, a gente viu no enunciado que o peso da bolinha é 2 newtons. A gente vai representar esse peso ali para baixo. Vou anotar com vocês aqui, então, que o valor do peso é 2 newtons. E o enunciado diz também que o dinamômetro registra 3 newtons. Bom, o dinamômetro é quem está sustentando essa carga, essa bolinha ali parada. Então, a força do dinamômetro, que eu vou anotar de FD, D de dinamômetro, é igual a 3 newtons. Agora, o enunciado diz que a bolinha alcança o equilíbrio. Equilíbrio significa para a gente que a força resultante vale 0. Agora, vamos olhar lá para a bolinha. Bom, eu preciso que a força resultante na bolinha seja igual a 0. Eu tenho uma força de 3 newtons para cima e tenho uma outra força de 2 newtons para baixo. Para que a resultante seja igual a 0, eu preciso obrigatoriamente de uma outra força aqui para baixo, ajudando o peso. E essa força só pode ser a força que eu vou chamar de força elétrica, que é o assunto que a gente vem estudando até agora. E detalhe, olhando para a figura, é fácil a gente descobrir o valor dessa força elétrica, mas a gente vai deixar as contas para daqui a pouco, porque primeiro a gente vai ver direitinho o que a questão pede da gente. Vamos lá, primeira alternativa.
ela fala o seguinte: a placa A tem carga positiva e a B carga negativa. Vamos lá descobrir o sinal da carga das placas. Bom, olhando para a figura, a gente sabe que a força elétrica aponta para baixo. E a carga elétrica que está aqui, ó, ela tem sinal negativo. E aí, o que a gente consegue concluir? Se a carga é negativa e está sendo repelida pela placa de cima, quer dizer que a placa de cima só pode ter o mesmo sinal da carga da bolinha, ou seja, ela só pode ser negativa. E se a carga é negativa e está sendo atraída pela placa de baixo, quer dizer que a placa de baixo só pode ser positiva. E a alternativa 01 fala que a placa A, que é a placa de cima, tem carga positiva e que a placa B, que é a placa de baixo, tem carga negativa. Não, é ao contrário do que ele falou no item 01, então o item 01 está errado. Item 02, a placa A tem carga negativa e a placa B tem carga positiva. Agora sim, então o item 02 está correto. Item 04. Ambas as placas têm carga positiva. Não, está errado, né? A gente já viu que uma delas é positiva e a outra é negativa. Então, o item 4 não vai entrar para o nosso somatório. Item 8. O módulo da carga da bolinha é de 0,25 vezes 10 na menos 6 coulombs. Bom, quando ele fala módulo, quer dizer que ele quer só o valor e não o sinal. O sinal já foi dito no enunciado. Bom, para a gente calcular o valor da carga, a gente pode usar a expressão força é igual a campo elétrico vezes carga. A gente sabe o valor do campo elétrico foi dado no enunciado, que é 4 vezes 10 na 6 coulombs. O valor da carga a gente quer descobrir. Então, para isso, só falta o valor da força elétrica. Agora, vamos lá para a bolinha, para a carga negativa. Eu vou representar ela aqui para vocês. E aí vamos desenhar as forças que estão atuando nela. A gente viu ali antes que tem uma força atuando para cima, que é a força do dinamômetro, que vale 3 newtons. A gente sabe que tem uma força atuando para baixo, que é a força peso, que vale 2 newtons. E a gente sabe que tem uma força atuando para baixo, que é a nossa força elétrica. Bom, a gente viu lá no enunciado que, devido ao equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a 0. Quando eu tenho forças atuando para um lado e forças atuando para o outro, para que a resultante seja igual a 0, eu preciso que a soma das forças que estão para baixo, ou seja, força elétrica mais o peso, sejam iguais à soma das forças que estão para cima. No caso, para cima é só a força do dinamômetro. Então, vamos lá. Força elétrica eu não sei, eu quero descobrir, mas o valor do peso que eu sei que é 2 é igual à força do dinamômetro, que vale 3 newtons. Bom, vamos lá então. Nesse caso, a gente acha que o valor da força elétrica é igual a... Esse 2 que está do lado esquerdo da equação vai ser escrito do outro lado, trocando o sinal. Então vai ficar para a gente que a força elétrica é igual a 3 menos 2, ou seja, a força elétrica vale 1 newton. Então, a força que aparece nessa equação é a nossa força elétrica, que vale 1 newton. Com isso, a gente chega que a carga aqui é igual a 1. Agora, o 4 vezes 10 na 6 está multiplicando o quê? Vai ser escrito dividindo, vai dar para a gente 1 sobre 4 vezes 10 na 6. E aí, a gente vai achar que o valor da carga é igual a 1 dividido por 4, dá 0,25. E esse 10 na 6, que está dividindo o 1, pode ser escrito aqui na parte de cima. Só que aí vamos lembrar o que você aprendeu lá nas aulas do Ferreto. Quando eu escrevo ele aqui na parte de cima, eu escrevo trocando o sinal da potência. Então fica que o valor da carga é igual a 0,25 vezes 10 na menos 6 coulombs, que é exatamente o que pergunta para a gente o item 8. Item 8, então, está correto.
Pessoal, agora para a gente poder continuar a resolução da questão, eu vou precisar um pouquinho de espaço, então eu vou apagar para vocês isso que a gente anotou aqui. E aí vamos para o item 16. Item 16. O módulo da carga da bolinha é de 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Tá errado, né, pessoal? A gente acabou de calcular que ele vale 0,25 vezes 10 na menos 6 coulombs. E o item 32. A bolinha permaneceria em equilíbrio na mesma posição do caso anterior se a sua carga fosse positiva e de mesmo módulo. Pessoal, vamos lá. Se a carga fosse positiva e tivesse o mesmo módulo, o mesmo valor. Bom, se ela tivesse o mesmo valor, o valor da força elétrica que atua nela seria exatamente o mesmo. Agora, a força elétrica está para baixo ali na figura. O que aconteceria se essa carga fosse positiva ao invés de negativa? Bom, a força elétrica, ao invés de ser para baixo, seria para cima. E aí o que ia acontecer é que essa carga ia deslocar um pouquinho para cima para atingir o equilíbrio, tá certo? Então tá errado, se inverter o sinal da carga, ela não vai ficar em equilíbrio exatamente na mesma posição, ela ficaria em equilíbrio numa posição um pouquinho para cima, tá bom? Então o item 32 está errado, e como é uma questão do tipo somatória, e no gabarito eu tenho que colocar a soma dos itens corretos, eu vou dizer que a 02 está certa, a 08 está certa, e aí ao somar, a gente chega que o gabarito da questão é 10. Pessoal, por hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre campo elétrico. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima aula.